feche os olhos. Você está em uma colina antes do sol existir. O ar está frio o suficiente para arder seus pulmões. Não é um arrepio suave, mas aquele frio intenso e seco que se instala nos ossos durante as últimas horas da noite. Sob seus pés, o solo é irregular, rocha calcária fraturada pelo tempo, poeira acumulada entre as rachaduras, repleta de espinhos que grudam em suas sandálias. Você não acordou. Você nunca dormiu de verdade. Levantamentos arqueológicos da região montanhosa central, mesmo no território de Benjamim, revelam algo que a maioria das pessoas não percebe. Estes não eram campos macios e relvados. Eram terras altas e escarpadas, com solo fino, rocha exposta e vegetação sazonal. As evidências sugerem que o pastoreio exigia movimento constante, porque a própria terra resistia à abundância. E agora, você sente essa realidade. Ao seu redor, o rebanho muda. Balidos baixos e inquietos ecoam pela escuridão. Você pode ouvir cascos raspando pedras. Uma das ovelhas mais novas se choca contra a outra, impaciente, faminta. Eles já consumiram o pouco de grama que sobrou aqui ontem. E isso levanta uma questão. Se não sobrar pasto aqui, para onde você vai levá-los hoje? Você aperta mais a capa em volta dos ombros. Tem cheiro de lanolina, suor e fumaça da pequena fogueira da noite passada. Isto não é apenas roupa. No antigo Oriente Próximo, sua vestimenta externa era seu cobertor, seu abrigo, sua proteção. Escavações e registros textuais confirmam isso. Esse único pedaço de tecido teve que suportar tudo. E você também. Olhe mais de perto. Não há aldeia à vista. O território tribal de Benjamim situava-se entre as principais rotas, de norte a sul, de leste a oeste. Os estudiosos estimam que os pastores aqui frequentemente operavam em zonas liminares, longe de assentamentos permanentes, porque as pastagens perto das cidades se esgotavam rapidamente. Isso significa distância, isolamento, exposição. Você está sozinho aqui, ou pelo menos é assim que parece. Mas isso não é tudo. Você se agacha e passa os dedos pelo chão. Seco, muito seco. A chuva nesta região foi imprevisível, concentrada em pequenas rajadas sazonais. Arqueólogos descobriram antigos sistemas de cisternas esculpidos na rocha ao longo destas colinas. Prova de que a água não era garantida. Tinha que ser armazenado, protegido, racionado. E se você calcular mal, o rebanho não sofre apenas. Ele morre. Um som repentino chama sua atenção. Uma pedra se desloca em algum lugar no escuro. Seu corpo fica tenso instantaneamente, porque não se trata apenas de alimentar ovelhas. Trata-se de mantê-los vivos por tempo suficiente para alimentar outra pessoa. Você examina o horizonte, mas ainda não há nada. Apenas um leve toque de cinza começando a pressionar a borda do céu. O amanhecer está chegando. E com isso, decisões. Para onde ir? Quão longe caminhar? Que riscos correr? Porque o que a maioria das pessoas imagina, pastos verdes, passeios pacíficos, uma flauta silenciosa ecoando pelas colinas, isso não é isso. O que a maioria das pessoas sente falta é disso. Cada manhã começa com incerteza. Cada passo é um cálculo. Cada som pode significar perda. E quando a primeira luz finalmente irrompe sobre a serra de Benjamim, você percebe algo perturbador. Esta não é uma vida calma. Isto é sobrevivência. Imagine a terra com mais clareza agora. À medida que a luz se espalha, as colinas de Benjamim começam a revelar-se, não como um postal, mas como uma espinha dura e quebrada de calcário que se ergue entre Jerusalém e o Vale do Jordão. As encostas são íngremes. O solo é ralo.
Em muitos lugares, a terra parece ter apenas emprestado a superfície da rocha abaixo dela. Evidências arqueológicas da região montanhosa central mostram terraços escavados nessas cristas, cisternas escavadas na rocha e pequenos assentamentos fortificados posicionados em terreno elevado. Isto não foi acidental. Era uma terra onde cada família tinha que lutar contra a própria geografia para sobreviver. Isso muda tudo. Por que um pastor de Benjamim não perambulava por campos verdes sem fim? Ele estava lendo o terreno a cada hora. Ele precisava saber onde a grama esparsa sobreviveu após as últimas chuvas, onde as depressões rasas ainda retinham a umidade, onde os espinheiros e os arbustos poderiam sustentar os animais por mais um dia. As evidências sugerem que, nesta região, o pastoreio era muitas vezes sazonal e oportunista, moldado pelas chuvas, pela exposição das encostas e pela proximidade da agricultura da aldeia. Uma escolha errada poderia aproximar demasiado o rebanho das terras cultivadas e, então, a sobrevivência tornar-se-ia um conflito. Olhe mais de perto. A oeste, as estradas dos cumes ligavam os assentamentos das terras altas a centros maiores. A leste, a terra descia em direção a uma região selvagem mais agreste. Benjamim ficou no meio, entre rotas, entre poderes, entre segurança e exposição. Isso importa. A geografia bíblica coloca este território tribal perto de lugares como Gibeá, Mispá, Betel e nos arredores de Jerusalém, um corredor onde o movimento nunca parou totalmente. Os pastores aqui não eram apenas cuidadores de ovelhas, eles eram vigias de bordas. E isso levanta outra questão. O que significa para um homem viver todos os dias num limiar? Escavações na região montanhosa revelam estruturas construídas em pedra, sistemas de armazenamento e água. São instalações que contam sempre a mesma história. A vida aqui dependia de planejamento. A água da chuva teve que ser coletada. Os grãos precisavam ser protegidos. Os animais tiveram que ser movidos antes que a terra lhes falhasse. Até a rotina pastoral mais simples baseava-se em conhecimentos técnicos transmitidos de geração em geração. Um pastor precisava de olhos para os padrões das nuvens, memória para os caminhos, instinto para o perigo e paciência para a escassez. Mas isso não é tudo. Essa geografia também moldou a alma. Quando as Escrituras falam de alturas, vigilância, deserto, refúgio e caminhos perdidos, estão falando de terras como esta. Antes mesmo de o rebanho começar a se movimentar, Benjamim já lhe ensinou a primeira regra do dia. Nada aqui se dá facilmente. E agora o rebanho começa a se mover. Os primeiros passos são sempre lentos. Você não conduz ovelhas como os soldados conduzem os homens. Você orienta, você posiciona, você pressiona, você espera. Algumas ovelhas mais velhas conhecem o ritmo e avançam, com os cascos batendo no calcário solto. Os mais jovens hesitam, depois os seguem, aproximando-se numa suave onda de lã e respiração. A poeira sobe em torno de suas pernas e gruda em sua pele. Em poucos minutos, suas sandálias estão revestidas, sua garganta está seca e o dia mal começou. Esta é a parte que ninguém lembra. Não a poesia do pastoreio, mas o manejo da fome. A evidência da vida pastoral nas terras altas centrais sugere que os rebanhos em regiões como Benjamim não podiam permanecer muito tempo num só lugar. O pastoreio teve que ser alternado constantemente. O mato, a grama resistente e o baixo crescimento sazonal eram suficientes para sustentar as ovelhas apenas se o pastor continuasse a movê-las antes que o solo ficasse nu. Isso significava caminhar por horas, muitas vezes morro acima, às vezes voltando atrás, sempre calculando.
E isso aumenta a pressão, porque cada animal à sua frente é uma equação de vida e perda. Uma ovelha está cheia de leite. Um cordeiro é fraco demais para pedras íngremes. Outro continua a derivar em direção a bordas cultivadas, onde a cevada ou as lentilhas podem estar crescendo. Se uma ovelha entra no campo familiar, isso não é um pequeno inconveniente. Nas aldeias de subsistência, um pedaço de grão danificado pode significar raiva, acusação e até conflito entre famílias. Assim, enquanto o rebanho procura comida, você também os afasta do desastre. Olhe mais de perto. Sua equipe não é simbólica aqui. É alavancagem, correção, extensão de alcance. As ferramentas de pastoreio recuperadas na iconografia e inferidas a partir de paralelos bíblicos e etnográficos sugerem um design prático, não um ornamento. Uma vara para defesa, um cajado para controle, ambos desgastados pelo uso constante. Suas mãos apertam e soltam a madeira o dia todo. Ao meio-dia, os músculos do antebraço doem. Mas isso não é tudo. Você está observando o céu tanto quanto o chão. Um pouco de nuvem é importante. Uma encosta sombreada pode preservar o crescimento comestível por mais tempo do que uma encosta exposta. Uma depressão na rocha ainda pode reter o escoamento da última chuva. Os arqueólogos descobriram cisternas escavadas na rocha e instalações simples de irrigação em toda a região montanhosa benjaminita. Prova de que o cuidado dos animais dependia tanto da memória quanto do movimento. Era preciso saber onde ainda se podia encontrar água quando a superfície parecia morta. E quando o sol sobe alto e forte sobre a cordilheira, você sente a verdade desta vida em seu corpo. Suas costas queimam, seus lábios estalam, seu estômago aperta com a fome que você ignorará até a noite. As ovelhas continuam destruindo tudo o que encontram. E você continua contando, porque um pastor em Benjamim nunca andou só com ovelhas. Ele estava carregando vidas, um passo de cada vez. Mas aqui está o que muda tudo. A imagem que a maioria das pessoas carrega de um pastor bíblico é quase sempre errada. Você imagina a quietude, colinas verdes, uma figura calma sob o céu aberto, apoiada em um cajado, enquanto ovelhas pastam pacificamente sob luz suave. Parece puro, simples, quase gentil. Mas isso não é Benjamim, não da maneira que você imaginou. Evidências arqueológicas da região montanhosa central e padrões de assentamento nos territórios tribais do antigo Israel mostram uma paisagem sob pressão. Pastagens limitadas, cristas expostas, corredores de movimento contestados e dependência constante do calendário sazonal. Um pastor aqui não vivia dentro de um sonho pastoral. Ele vivia dentro de um sistema de fragilidade. E você sente essa verdade agora. O rebanho está espalhado por uma encosta acidentada, cada animal puxando em direção a qualquer pequeno pedaço de vida que consegue encontrar. Não há um prado amplo para soltá-los, nenhuma abundância esperando logo além do cume. Apenas vegetação dispersa entre prateleiras de pedra, arbustos espinhosos e tufos quebradiços de grama, sobrevivendo em fendas onde permanecia um pouco de umidade. Então você continua se movendo, sempre em movimento. Porque se você parar muito, a terra cede. E isso levanta a verdadeira revelação. O pastor não era principalmente um homem de paz. Ele era um homem de pressão. Ele teve que ler a fome antes que ela se tornasse fraqueza. Ele teve que notar a lesão antes que se tornasse uma perda. Ele tinha que sentir o perigo antes que ele se manifestasse. Pastoralismo antigo em regiões como esta exigia mais que paciência. Exigia um estado de alerta constante de baixo nível. As evidências
Sugerem que os rebanhos perto de zonas agrícolas e corredores comerciais eram especialmente vulneráveis, não apenas ao terreno e à seca, mas também ao roubo, disputas e perturbações súbitas. Olhe mais de perto. Mesmo as ovelhas não são ornamentos delicados neste mundo. Eles se espalham, eles se enfiam entre as rochas, eles entram em pânico facilmente. Um cordeiro pode escorregar, uma ovelha pode vagar. Um momento de descuido pode custar um animal. E um animal perdido pode custar parte do futuro de uma família. Lã, leite, descendência, valor comercial, sacrifício. Tudo está ligado à sobrevivência. Mas isso não é tudo. A verdade mais profunda é mais difícil. Um pastor em Benjamim carregava responsabilidades sem aplausos. Nenhuma multidão o assistiu trabalhar. Ninguém elogiou a curva à direita, subindo uma colina, o desvio cuidadoso para longe do campo, a contagem silenciosa ao meio-dia, o instinto que mantinha o animal mais fraco perto do centro do rebanho. E ainda assim, tudo isso importava. Essa é a reviravolta. A vida parecia tranquila à distância, mas de perto era implacável. E de repente, o pastor não parece mais um símbolo num vitral. Ele parece um homem segurando o colapso com as mãos cansadas. E então, a luz começa a morrer. O calor não vai embora de uma vez. Ele gruda na pedra por um tempo, preso no calcário, irradiando para cima pelas solas dos pés, enquanto o ar começa a esfriar. O rebanho se aperta instintivamente. Você percebe isso antes de pensar sobre isso. As ovelhas que vagaram durante toda a tarde agora começam a se aproximar, seus corpos se transformando em uma massa móvel de lã, respiração e som nervoso. Porque eles sabem. E você sabe, a noite na Serra de Benjamim nunca estava vazia. Era incerto. Evidências arqueológicas da região montanhosa central mostram padrões de assentamento dispersos, posições de observação nas elevações e dependência repetida da visibilidade ao longo das cordilheiras. Isto nos diz algo importante. As pessoas nestas colinas viviam da vigilância. Assim que a escuridão cobriu as encostas, o terreno, que era difícil durante o dia, tornou-se perigoso à noite. As ravinas desapareceram. A rocha solta desapareceu sob a sombra. A distância tornou-se um engano. E foi aí que o trabalho mudou. Durante o dia você procurava grama. À noite você guardou a respiração. Olhe mais de perto. Você não simplesmente se deita ao lado do rebanho e dorme. Você ouve. Você conta formas no escuro. Você aprende a diferença entre o movimento normal e o movimento errado. Uma ovelha pousando no chão soa de uma maneira. Uma mudança assustada soa outra. Uma pedra cutucada por um casco é uma coisa. Uma pedra deslocada intencionalmente é algo completamente diferente. E isso aumenta a tensão, porque o perigo raramente se anuncia. A memória bíblica preserva este mundo claramente. A linguagem pastoral no antigo Israel está repleta de resgate, busca, guarda, liderança e transporte. Esse vocabulário não veio de metáforas românticas. Veio da pressão vivida. As evidências sugerem que os rebanhos em territórios tribais expostos como Benjamim eram vulneráveis não só aos predadores, mas também ao roubo e à perda súbita ao longo dos corredores abertos de circulação. Numa terra atravessada por viajantes, comerciantes e fronteiras instáveis, a noite poderia esconder mais do que animais. Mas isso não é tudo. A parte mais difícil nem sempre foi o medo. Às vezes era a exaustão. Você está acordado desde antes do amanhecer. Suas pernas doem. A poeira secou em sua pele.
A fumaça de um pequeno incêndio fica presa em sua capa. O cheiro das ovelhas agora é forte, lanolina quente, esterco, terra, lã velha umedecida pelo ar da noite. Você quer tanto descansar que todo o seu corpo se inclina para isso. Mas você ainda não pertence ao sono, não totalmente, porque um cordeiro pode vagar em silêncio, um som pode vir da escuridão, uma hora descuidada pode desfazer um dia inteiro. E então você fica ali sentado sob o céu cada vez mais profundo, com o cajado sobre os joelhos, os olhos ardendo, os ouvidos abertos, carregando uma verdade que poucas pessoas conseguem ver. Para um pastor em Benjamim, a noite não foi o fim do trabalho. Foi a hora em que o amor se tornou vigilância. E é aqui que a Serra de Benjamim começa a falar uma linguagem mais profunda. Agora você entende o trabalho. O frio antes do amanhecer, a poeira na sua boca, a contagem implacável, a tensão da noite. Mas as Escrituras não escolheram a imagem do pastor por acaso. Escolheu-o porque as pessoas no antigo Israel sabiam exatamente o que aquela vida exigia. Chamar alguém de pastor nunca foi moleza. Foi caro. As evidências do mundo bíblico sugerem que o cuidado pastoral se tornou uma das metáforas espirituais mais fortes, precisamente porque uniu ternura e autoridade, orientação e perigo, provisão e vigilância. Um pastor não apenas sentiu o rebanho, ele era responsável por criaturas que não poderiam sobreviver sozinhas. E nas terras tribais de Benjamim, onde encostas rochosas, caminhos estreitos e cumes expostos moldavam a vida cotidiana, essa verdade teria sido visível todos os dias. Olhe mais de perto. Quando o Salmo 23 diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Parece gentil aos ouvidos modernos, mas para alguém que sabia nessas colinas, carregava choque dentro de si. Pastagens verdes não foram assumidas. O descanso não foi automático. A água não estava garantida. Os arqueólogos descobriram sistemas de cisternas, encostas em socalcos e restos de assentamentos em toda a região montanhosa que testemunham uma coisa: a sobrevivência exigia provisões que tinham de ser garantidas e não apenas desejadas. E isso muda o versículo. O pastor não é um poeta que se sente confortável. Ele é um provedor que cria segurança onde a segurança não existe naturalmente. Mas isso não é tudo. O mesmo se aplica à orientação. Ele me guia pelos caminhos da justiça. Não é uma linguagem abstrata quando você imagina essas cristas. Os caminhos em Benjamim eram muitas vezes estreitos, irregulares e expostos. Uma descida ruim pode ferir um animal. Um caminho errado pode levar um rebanho ao perigo ou ao conflito. Naquele mundo, ser bem conduzido significava ser preservado de consequências que você não poderia ver por si mesmo. E isso levanta a camada mais profunda de todas. Talvez o poder espiritual da imagem do pastor não seja o fato de as ovelhas serem pacíficas. É que as ovelhas são dependentes. E você também. A Bíblia continua voltando a esta imagem porque ela conta a verdade sobre o coração humano. Nós vagamos, entramos em pânico, nós nos esgotamos, avançamos em direção ao que parece próximo, não ao que é verdadeiramente seguro. E, no entanto, Deus se revela não primeiro como um governante distante de palácios de pedra, mas como alguém que vigia, lidera, restaura e busca. Em outras palavras, o pastor de Benjamim nunca se limitou a manter vivos os animais. Ele estava vivendo uma parábola o tempo todo, uma parábola de fardo, uma parábola de presença, uma parábola do tipo de Deus que não abandona o que depende dele. E em algum lugar nisso tudo, a história deixa de ser sobre colinas antigas. Torna-se sobre você,
porque a vida de pastor em Benjamim foi construída sobre uma espécie de fardo que a maioria das pessoas nunca percebe à distância. O fardo de ficar acordado para o que depende de você. Não é um trabalho glamouroso, não é dramático como os reinos e as batalhas são dramáticos. Apenas fidelidade diária, repetitiva e invisível. Mais uma crista, mais uma contagem, mais uma decisão, mais uma noite resistindo ao sono porque algo frágil ainda está sob seus cuidados. E é por isso que este mundo parece tão familiar. Talvez você nunca tenha percorrido encostas calcárias com um rebanho ao amanhecer. Mas você sabe o que é carregar uma responsabilidade que não para quando você está cansado. Você sabe o que é continuar enquanto ninguém bate palmas. Você sabe o que é proteger algo valioso numa época em que nunca parece haver força suficiente, certeza suficiente, descanso suficiente, chuva suficiente. Olhe mais de perto. A vida do pastor expõe algo que tentamos muito esconder. O amor é muitas vezes repetitivo. O verdadeiro cuidado não se constrói apenas nos grandes momentos. É construído com base na resistência. Evidências arqueológicas da região montanhosa mostram um mundo estruturado por armazenamento, movimento, planejamento e vigilância. Cisternas escavadas na rocha, encostas em socalcos, assentamentos elevados vigiando a terra. Nada sobreviveu lá por acidente. E da mesma forma, as coisas mais profundas da sua vida também não sobreviverão por acidente. A fé não. Personagem não. As pessoas que lhe foram confiadas não serão moldadas apenas pelo que você diz nos momentos brilhantes, mas pela forma como você permanece presente nos momentos longos e secos. Mas isso não é tudo. Há algo humilhante aqui também. O pastor não controlou a chuva. Ele não criou a grama. Ele não podia ordenar que a terra amolecesse. Ele só poderia permanecer fiel dentro de seus limites. E talvez essa seja a lição que seu coração tem resistido. Você é chamado para cuidar, não para controlar tudo. Você foi chamado para ficar acordado, não para fingir que você é Deus. E de repente, os morros de Benjamim já não estão distantes. Eles estão segurando um espelho. Porque a questão subjacente a toda esta história já não é como era a vida de um pastor. A questão é o que você está carregando agora que exige fidelidade silenciosa, dispendiosa e invisível. E agora as colinas ficam em silêncio atrás de você. O rebanho está parado. O vento suavizou. Acima das serras de Benjamim, a noite estende-se ampla e escura, e pela primeira vez já não se olha apenas para o trabalho do pastor. Você está vendo o que esse trabalho significa. Porque depois de toda caminhada, de toda contagem, de toda tensão, de toda vigilância, uma verdade permanece. O pastor deu o seu dia por vidas que não conseguiam se proteger. É isso que torna este mundo tão poderoso. Não o pessoal, não as colinas, nem mesmo o rebanho. É a entrega silenciosa da força. É a escolha de permanecer. É a decisão de cuidar quando o cuidado é caro. As evidências sugerem que a vida na região montanhosa da antiga Benjamim exigia exatamente esse tipo de resistência. Os arqueólogos descobriram encostas em terraços, instalações de pedra, cisternas escavadas na rocha e padrões de assentamento construídos para vigilância e sobrevivência. Nada naquela paisagem foi fácil, o que significa que cada rebanho mantido vivo, cada cordeiro preservado, cada noite suportada, era uma pequena vitória escondida da história. E talvez seja por isso que isso, história, atinge tão profundamente sua própria vida, porque você sabe o que é viver dias que não parecem dramáticos por fora, mas pesados por dentro.
Você sabe o que é continuar aparecendo cansado. Carregar a responsabilidade em silêncio, para proteger algo precioso, enquanto ninguém vê o custo interno. Olhe mais de perto. A vida do pastor diz algo que a maioria das pessoas passa anos tentando não admitir. As partes mais sagradas de uma vida são muitas vezes as menos visíveis. Não os aplausos, não os holofotes, não os momentos que as pessoas celebram, mas a resistência oculta, a obediência repetida, a proteção silenciosa. Mas isso não é tudo. Há mais uma revelação esperando aqui. O pastor nunca foi a fonte da vida. Ele não conseguia fazer a grama crescer. Ele não conseguia invocar a chuva. Ele não poderia garantir amanhã. Ele poderia guiar. Ele poderia proteger. Ele poderia permanecer fiel. Mas, além disso, ele tinha que depender daquilo que somente Deus poderia fornecer. E talvez seja aí que seu coração esteja lutando. Você quer certeza. Você quer controle. Você quer força suficiente para garantir todos os resultados. Mas os morros de Benjamim sussurram algo diferente. Seja fiel com o que está em suas mãos. Confie em Deus com o que não é. Essa é a transformação mais profunda. Não apenas vendo como os pastores viviam, mas vendo como você está vivendo. Então pergunte-se honestamente esta noite: o que em sua vida foi confiado aos seus cuidados nesta temporada? Uma família? Um chamado? Um coração ferido? Uma fé que parece mais tênue do que costumava ser? Uma responsabilidade que você está cansado de carregar? Porque a verdadeira questão já não é se você admira o pastor. A verdadeira questão é se você está disposto a se tornar fiel da mesma maneira tranquila. E se essa jornada mudou a forma como você vê a Bíblia, como você vê a responsabilidade, ou como você vê seus próprios fardos ocultos, então curta este vídeo, inscreva-se no canal e fique comigo para a próxima história. E agora quero ouvir de você o que mais te tocou no dia a dia de um pastor de Benjamim: o cansaço, a vigilância, a dependência de Deus ou o peso invisível de cuidar de vidas que não sobreviveriam sozinhas.